Olá, minha família, boa noite, boa noite. Já estamos no ar, mais um programa. Hoje, por ser um programa especial, é o 10º episódio. Estamos abençoados porque estamos na presença do Senhor. Poderíamos começar com louvor, mas infelizmente estamos a começar com um fundo aí básico que você vai acompanhar. Hoje temos aqui no nosso painel um servo de Deus, meu pai na fé, pastor, que vai nos brindar com uma boa conversa, com um bom testemunho, o antes e o depois de receber o chamado de Deus, do nosso Senhor. Não deixa de nos acompanhar. Você que acredita, você que tem fé, fique aí, clique no sininho para receber as notificações do nosso programa. JC Podcast no Facebook, no YouTube, Revista TV. Vou começar a apresentar o meu pai, é assim que eu lhe chamo, pai. Seja bem-vindo. Obrigado. Pai Teca. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Estamos aqui para partilhar a nossa experiência. A nossa experiência. Certo. Como é que é então, pai Teca? O antes, como é que era? Boa noite aos ouvintes, né, que nos assistem. Sherberg Teca é meu nome. Servo, pastor, evangelista, consagrado como evangelista, mas exercendo o ministério como pastor. Né? O antes é meio caricato, mas é um antes na qual não diria que me orgulho. Sim. Não diria que me orgulho, também não deixo de me orgulhar. Porque ninguém realmente, quando tem algo de Deus grande, começa logo com Deus. Eu venho de uma família cristã. Meu pai era pastor, a minha mãe era serva, e cresci num ambiente, num seio cristão. Em que desde os meus 5 anos, lembro-me, eu cantava no coro, era um coro de papás, todos mais velhos. Eu era o único jovem, mais pequeno, mas sempre estive aí com os pés, né, assentes à igreja. Mas a vida nos prega sempre algumas partidas. Com meus 14, 15 anos, me desviei totalmente daquilo que era a religiosidade. Me tornei num playboy, vamos assim dizer. E quando o pai se desviou, era um problema grande em casa. Era um problema grande, mas a vida, como eu disse, a vida não é fácil. Eu venho de uma família humilde, uma família mesmo muito humilde, onde chega um tempo em que as pessoas têm necessidades muito grandes, que até pão você não tem. E o pior ainda é que meu pai, mesmo sendo pastor, deixou a minha mãe, saiu, foi embora. E aquilo trouxe uma frustração, vamos dizer. Então, separou da mãe? Separou-se da minha mãe. Okay. E agora minha mãe já é falecida. Na altura, meu pai separou-se da minha mãe e aquilo trouxe uma frustração. Essa frustração fez com que eu me afastasse da igreja. Então, só depois é que eu entendo que naquela altura eu só era cristão. Ou, como assim dizer, eu só ia à igreja. Certo. Não era um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque se eu fosse um verdadeiro seguidor de Cristo, acho que aquilo não me abalaria ao ponto de eu esquecer aquilo que foram as minhas raízes, né? Como eu disse, eu cresci numa família cristã, cresci numa família em que todos os dias nós íamos à igreja, todos os dias nós tínhamos cultos em casa, o pai nos ensinava a palavra, nos ensinava a Bíblia, coisas do gênero. Mas a separação do meu pai e minha mãe fez com que eu me afastasse totalmente da igreja. Só o pai ou os irmãos também? Só somos dois na relação do meu pai e minha mãe. Crescemos numa casa em que só morava eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, e mais alguns primos que meu pai criava. Dos meus primos não digo tanto, porque nunca foram muito apegados à igreja. Mas já eu e meu irmão aquilo nos afetou. O meu irmão vergou-se lá da bandidagem, se tornou-se líder de grupos. Eu, graças a Deus, não fui por esta via, mas fui por uma outra via que era, não diria um guendeiro, mas do tipo, rei delas. Rei delas, tipo, como dizíamos antigamente, todas babies são minhas, tá vendo? Lembro que na altura eu jogava basquetebol profissional, e
As miúdas gostam de quem... Gostam de quem? Quem é famoso, quem faz algum desporto, essa coisa toda. Então, aquilo foi se alastrando, até que aquilo começou a trazer tristezas na minha mãe. Ela dizia para meu filho, tu nasceste para servir, tu nasceste para estar na igreja, tu nasceste para estar aos pés de Deus. Então a mãe já avisava ao pai? Já avisava, sim. Okay. E chega um tempo em que eu começo a me sentir estranho no meio, no seio de alguns amigos. Okay. Começo a me sentir estranho em algumas atitudes e algumas coisas que eu fazia. Começo a me sentir que todo o ambiente não me pertence, exatamente. Sim. E Deus, como faz as coisas do seu jeito, há uma coisa que eu me apoiava muito, que era o trabalho. Deus me retira o trabalho. Deus me retira o trabalho e eu me torno, digo a expressão, desgraçado. Me torno desgraçado em que eu já cheguei ao ponto de pedir, quero morrer, quero comprar veneno e me matar. A sério? Já cheguei nesse ponto, porque era tanto sofrimento e parecia que as coisas não davam certo. Eu andava, corria, ia atrás, procurava, mas parecia que nada dava certo. Mas, nesta caminhada, me acontece algo. Uma prima minha, a mãe, a minha tia, diz que ela está concebida de mim. Eu falo, minha prima, não tem, mas é minha prima. Aquilo criou uma confusão. Só que eu entendo depois que aquilo era a vontade de Deus, que aquilo acontecesse. Porque quando aquilo acontece, eu vou falar à minha mãe, não lhe falo a verdade, mas eu digo a ela, para mamãe, eu quero conhecer o pastor que te pregou a palavra para te converteres agora a nossa boa igreja. Depois de cometer já esse erro. Aí, não digo erro. Não, eu não cometi esse ato, aquilo foi uma acusação. Uma acusação feita por mim. Deles para comigo. Eu não contei nada à mãe, simplesmente eu pedi a ela, porque ela, uns meses antes, né, eu acho que uns 6 ou 4 meses antes, ela conheceu Jesus Cristo. Nós éramos de uma igreja, como é que chama? Igreja Iquês, PVA Longo, como assim, PVA Longo, mas não conhecíamos Cristo como Cristo. Não conhecemos Cristo como Cristo. Mas o meu atual sogro, agora, a minha sogra é que prega a minha mãe Jesus Cristo e ela aceita. Ela começa a frequentar a igreja, ela começa a pregar-me também, e eu começo, não, essas vossas coisas da igreja, esses vossos profetas são gatunos, só querem roubar, eu não quero saber disso, aí não me meto. Mas acontece isso. Acusa-me que eu engravidei uma prima. Então, e como é que o pai sai desse problema? Vou chegar lá. Como é que eu saio? Eu chego na mãe e falo, mãe, mas eu quero conhecer esse pastor. Você tanto fala. Mas quero me conhecer com que fim? Eu não falei a verdade, mas meu coração quer dizer, eu só vou para lá para ver se realmente se Deus existe, vai me livrar desse problema. A minha mãe ficou muito feliz. Eu lembro-me que era numa terça-feira, eu saí procurar emprego, volto e vou na casa do meu atual sogro. Chego para lá, eu digo, mamãe, eu quero conversar com o pastor Açores. A minha mãe vai conversar com a minha sogra, né? Na altura era só chamava-me de mamãe. E eu comecei a explicar, pai, aqui a situação é essa, eu fui acusado de que engravidei a minha prima. Ele perguntou 3 vezes, você engravidou? Eu disse, não conheço, nunca toquei, não tem nada. Tá bom. Ele disse, se não tem nada, então meu Deus vai livrar. Eu te confesso que eu no coração comecei a rir, eu disse, essa conta tá me mentindo. Fala comigo. Ele deve ter sido acusado, vai me livrar. Mas tá bom. Ele disse, ajoelho. Ajoelhou, orou para mim. Depois de ele orar para mim, ele me diz algo. Olha, a partir de hoje, Deus vai colocar em ti uma vontade de querer sempre estar nos pés dele. Eu disse, mentira. Nada. Meu marido quer mais me roubar meu dinheiro, pá. Enfim, passa. Passam 2 dias depois daquele ato. Depois de 2 dias eu tinha que me encontrar já com a minha tia, para me julgar, essa coisa toda. Eu recebi uma ligação do pai da minha prima. Ele me diz, filho, tu não se preocupas, que aquela situação foi um mal entendido, a tua tia está arrependida. Eu disse, como assim? Não pode. Já reuniram a família, será que vai ter problema? Mas assim o negócio acabou. Disse, não, filho, já acabou, não tem mais nada. Não. Posso vir? Disse, pode vir, não vai acontecer nada. Sim.
Nada. Não, Então amigo. quer dizer que esse daí não é verdade. Não. Vou para lá. Fui para lá. Oh, me receberam com alegria, como se não tivesse acontecido nada. Filho, desculpa, não houve nada, aquilo foi mal entendido. Epá, quando eu volto em casa, eu paro, agora seriamente, pensando na minha vida. Epá, eu cresci, nasci na igreja, cresci na igreja, me desviei sim, mas sempre hoje pessoas me falaram em promessas de servir. Epá, que tal me converter? E tornou-se um hábito todos os dias, às 16 horas, eu ia à casa do meu sogro, agora meu atual sogro, ia para aprender a palavra. Ele me ensinava a palavra. Ele me ensinava, ele conversava comigo. E eu comecei a notar que todos os comportamentos que eu tinha, de fugir da igreja para ir jogar basquete, pá, quando tem algum Aí dinheiro. pra festa. Não, festa, nunca fui de festas. Ok. Para ser sincero, não conheço raves. Não conheço como é que é ir na raves. Não sei. Mas era daquele tipo, toda a vida que aparecia à minha frente, Era não para atacar. era Já estou lá, yeah. Mas sempre tive algumas reservas também. Sempre tive aquela reserva. Sempre me reservei um pouquinho. Sempre tive medo das coisas. Sempre fui muito medroso. Até dizer que eu sou muito medroso. Sempre fui muito medroso. Podia até sair, andar tarde, mas sempre tive aquele cuidado de voltar em casa. Tipo, não ter problemas com as pessoas e ficar. Mas, Nessa época, o pai estava com quantos anos? 18, 19, na casa Com essa dele. idade, o pai já estava a frequentar um problema de acusação de De gravidez. acusação de gravidez. Altura. Tudo por quê? Tudo porque eu era uma pessoa muito, muito social. Ok. Existiam até pessoas que estavam próximas de mim, que você podia dizer, essa é a namorada dele, mas não. Mas não. Sempre uma pessoa que quer conversar comigo. Sempre tive esse costume de dar conselho, de falar com as pessoas, de tentar entender e ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Certo? Então, com essa idade já passava por esse problema. Mas eu entendi que aquilo era a vontade de Deus. Deus queria que eu passasse por aquilo para eu vir do lado de Deus. Então, começa a fase da transição, que é a fase de começar a conhecer Cristo. Cristo. De começar a aprender a palavra. Fiquei acho que 1 ano com meu sogro a me ensinar a palavra em casa, a me pregar, a me convencer de que tenho que frequentar a igreja, porque mesmo indo para lá, mas eu ainda não acreditava na igreja, eu achava que todos que ficam em frente são gatunos, tipo, estão lá para roubar. Agora imagina nós também está lá hoje. Todos achavam são gatunos, estão lá só para roubar o dinheiro. Então, aquilo foi um processo, não foi um processo fácil. Mas difícil. nessa época o pai ainda não sabia que estava a receber o chamado. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Mas eu tinha sempre visões e sonhos, né? E o que acontecia é que sempre que eu ia para algum lugar onde se fala de Deus, tinha sempre uma palavra para mim. Tu nasceste para servir. Epa, na Dava boa. aquilo como Epa, na boa. Mas eu sentia que Deus queria que eu fizesse algo por Ele. E até que um dia eu a dormir, lembro-me, isso foi em 2013, porque agora eu vou fazer 11 anos de ministério. Uau! Em 2013, eu a dormir, eu a descansar. Lembro-me que saí procurar trabalho. Estava muito cansado e eu comecei a chorar. Eu tinha uma guitarra. Lembro-me que até o sofrimento me fez aprender a tocar guitarra. Fazer aí meus acordes com algumas músicas sem lógica, mesmo só para afogar as mágoas. Porque sabe, chega um tempo na vida em que você vê que parece que nada mais vai dar certo. Nessa fase de procurar emprego, o pai já foi tão humilhado assim? Muitas vezes. Muitas. E eu acho que sou o que sou hoje porque Deus queria que eu fosse humilhado ontem. Já cheguei a sítio que olharam para mim e disseram que você não vale nada, você não merece estar aqui. E dessas tantas humilhações, o pai já pensava em desistir, não tentar mais? Já pensei em me matar. Eu já pensei. O pior é que sabe quando você está sofrendo tanto que até veneno para comprar você não tem dinheiro, tá vendo? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro até para comprar veneno. Era muito sofrimento, era mesmo muito sofrimento. E nesse sofrimento, num dia eu saio nessas andanças. Imagina eu andava assim. Eu andava com uma pasta onde tinha sapato ou chinela. Eu vou entregando os currículos, só ver que estou cansado, vou tirar o sapato, fico da chinela, vou andando, só ver que já não está a ser, fico descalço, ando.
Conhece a zona econômica? Conheço. Eu andei a zona econômica toda, aquilo é tipo uma província, mas eu andei aquilo a pé, a procurar emprego. Você Sem imagina, nenhum tostão de táxi. sem nada, às vezes só tens 300, para pegar um autocarro, O pai vivia um onde? Golfo 2, No Golfo 2. Saia do Golfo 2 até na até zona. lá. Já. A cidade de Luanda, eu conheço a cidade de Luanda a pé. Tem um 200, apanho um táxi de 100 até na, aí como é que chama? Rocha Padaria. Rocha Padaria. Na padaria começo a caminhar até na cidade. Até na cidade. Eu já E com quando- como, né? Se diz, né? Crocs. Com crocs. Não, com crocs. Um pano. É um pano, Ok, tem um yeah. pano de limpar o sapato, tem um pano de É. limpar o calor. Ok. Yeah. Sabe, mas não sou grande. Na altura tu não era grande, era pequeno. Era né? pequeno, Era pequeno porque, pá, você era de uma vida de esporte para troca de esporte todo. Tipo, frequentemente. E, yeah, você vê, tipo, a vida está de patas pro ar. Ok. Yeah. Mas, num certo dia, nessas andanças, eu chego em casa tão cansado, que eu com a minha guitarra me atiro num beliche que eu tinha, dormia assim no chão. E eu vejo alguém que entra no meu quarto, que me parecia muito real. Alguém que entra no meu quarto e me diz, levanta-te. Eu disse, mas eu estou cansado, estou abatido, disse, levanta. Chegou o momento de me servir. Eu disse, mas como é que eu vou... Parece que eu estou a conversar com essa pessoa no sonho. Assim. Eu disse, como é que eu vou te servir assim, sofrendo? Desconfia só em mim. Me serve. Eu sou capaz de mudar a tua vida. Epá, assusto. Opa, alguém estava a falar comigo, estava a dormir. Banhei, olhei, eram 17 horas, me preparo, pego na minha Bíblia, vou para a casa do meu sogro. Assim que eu chego, assim que eu entro no quintal, começo a rir. Oh, papai, estás a rir o quê? Ele me diz, grande servo do Senhor. Oh, como assim? Ele me disse, meu filho, chegou a hora de você servir a Deus. Eu disse, mas como aí? Eu acho que eu estou a confundir as coisas, ou isso mesmo aconteceu? Eu disse, papai, a visão que eu tive, um sonho que eu tive assim, na altura eu nem sabia a diferença entre visão e sonho. Eu tive um sonho assim, ele disse, filho, Deus está te chamando para você lhe servir. E se você aceitar? Eu disse, se você aceitar como? Eu disse, não, você aceita só, o teu coração deve aceitar. Aproxime-se mais de Deus. Eu disse, pá, vamos aguentar, vamos em frente. Visão e sonho, há diferença, pai? Mas não quero entrar muito aí nesse campo. Ok. Senão depois começa a levantar aqui outros temas. Ok. Então, começo a frequentar a igreja. E naquela caminhada de sofrimento, Deus me dá um amigo da jornada, que é o pastor Jeremias. Pastor Jeremias. Pastor Jeremias foi... eu conhecia o pastor Jeremias antes, ele foi colega do meu irmão, estudaram juntos. Já eles conheciam, também tinha lá aquela vida dele maluca, onde ele só vai te contar, aquela vida dele maluca, de futebol, não vai à igreja. E quando eu vejo ele a servir, eu falo, como esse jovem, esse rapaz, está servindo, eu penso da força. Enfim. E começo a frequentar a igreja. Ele se tornou um amigo e se tornou uma imagem que eu olhava, admirava. Uma referência. Uma referência. Se até ele pode, se ela também eu posso. E um dia, lembro, numa quarta-feira, foi no dia, acho que foi no dia 13 ou 14 de março, de 2013. Chego à igreja e o pastor Jeremias me diz, Teca, hoje você vai moderar. Eu não sei. Disse, vou te ensinar. Escreveu um papel, me deu o programa, como é que se faz. Fizemos o culto da manhã, no período de tarde, eu vou para frente. A minha mãe assim que me veio, aí em frente, comigo, ela começou a se estranhar. A jubilar, alegrar, Deus obrigado, criaste meu filho da má vida. E eu comecei a servir. Aquele foi o ponto de partida. Começou a moderar, começou a interpretar, começou a fazer algumas obras na igreja, na juventude, aos poucos. E quando chega essa altura, o pai já confiava, já acreditava em Deus? Já, mas ainda com o pé atrás. Atrás, ok. Aquilo era tipo uma falha, já descaiu. Okay. Mas graças a Deus, como eu disse, tive pessoas ao meu redor que me ajudaram. Uma delas foi o meu sogro, né? E o pastor Jeremias, foram pessoas que sempre tiveram aí para me ajudar. Tipo, com conselhos, com palavras de motivação, para não voltar atrás, para estar sempre próximo de Deus. E eu fui. E em junho começo a fazer a formação na nossa igreja central. Me apresento como estagiário.
Começamos a fazer formação, e em 2014, depois de um ano e tal, sou consagrado como evangelista, estagiário, consagrado. Começamos a servir na igreja do Palanca. Como eu digo, nós somos os fundadores daquela igreja. Imagina que nós, não importava se fosse chuva. Chega um tempo que quando você se mergulha na presença de Deus, você não se importa mais com nada. Eu não tinha emprego, não tinha nada, a idade estava avançada, já estava a pensar em ter uma namorada, em ter alguém próximo de mim. Mas é aquela, você olha, não tens dinheiro, não tens nada. Pá. Você olha a realidade das meninas, é tipo, você se não tem dinheiro, não é ninguém. Yeah. Mas era tanta vontade, tanto amor de servir a Deus que nós não olhávamos para aquilo. E nós só queríamos estar na igreja. Eu lembro-me com o pastor Jeremias, hoje, se na igreja do Palanca, né, dormem na igreja, passam a noite na igreja, façam o termo, os servos, nós é que inventamos aquilo. Nós é que começamos aquilo nós dois. Aí vocês disseram, vamos nos matar, aqui tem muito gatuno. Mas não, nós confiamos que Deus vai nos salvar. Nós começamos com aquilo. Não importava a chuva, aquela igreja, aquela rua larga de uma maneira. Nós estamos a chegar, vamos dobrar as calças, estamos a entrar. As pessoas já conheciam, quer dizer, esse é o pastor que só tem uma calça, uma camisa. Assim. Todo mundo sabia. Epa, eu tenho o Jeremias só tem uma calça e uma camisa. Se eu meter domingo, durante a semana tenho que lavar, porque o próximo domingo eu vou usar novamente. Porque era uma vida de pobreza extrema mesmo, extrema. Mas você vai entender que Deus às vezes te faz passar por situações para Ele te moldar, para Ele te preparar para alguma coisa. Que olha para mim hoje, vou dizer assim, parece que gastei dinheiro, é rico. Mas não. É simplesmente a moldura. É você deixar Deus te moldar. E Ele próprio começar a preparar o teu caminho. E onde eu achava que não podia chegar, onde eu achava que não podia conseguir, Deus me fez chegar, me fez conseguir. E sou consagrado, começamos a servir. Em 2015, a gente conhece aquele que hoje se tornou o nosso mentor, nosso pai espiritual, nosso pai na fé. Que começa agora a nos fazer entrar numa vida de castigo extremo. É sério. Aquilo você vê, mas também servir Deus, mas é assim sofrer. Mas diz, quando você vê a Cristo, tudo vai mudar, tudo vai estar bem. Parece que as coisas pioraram mais. E quando o pai chega nessa fase, aonde é que o pai parou e decidiu deixar a vida toda que o pai tinha, de ter várias... Não, eu decido deixar essa vida no primeiro dia que eu pisei o meu pé na igreja. Ok. Foi o primeiro dia que meteram também um pai a Não foi. Okay. O primeiro dia que eu pisei na igreja, ouvi uma pregação, lembro-me desse pai, desse pastor que hoje não anda cá, acho que está na Europa, ou está na França, ou está no Congo. Ele pregou sobre, eu lembro-me, eu nunca esqueci isso, a vida, a inimizade do homem com Deus. Ele explicou-nos como é que muita gente estraga a vida querendo tornar Deus como seu inimigo. Naquele dia eu saí de lá, tipo, não falei a ninguém, mas no meu coração disse, acabou. Vou ser uma nova pessoa. Já não me meto na vida de ninguém. Já não, tipo, vou me transformar, vou me tornar uma pessoa nova. Você imagina, eu tinha muitos amigos, me tornou uma pessoa que não tinha amigos, não tinha ninguém. Preferia ficar em casa, preferia estar a meditar, preferia perder tempo na presença do que está na rua. Eu achava que até, sabe, quando você se converte pela primeira vez, você acha que todo mundo é feiticeiro, que todo mundo está no pecado, tá? Entenda que Deus está pronto para te dar aquilo que teu coração deseja. Deus está pronto para te dar. Deus está pronto para te fazer um servo grande.
um servo do topo, um servo conhecido, mas aprenda a respeitar os caminhos, aprenda a respeitar as etapas. Se tu não passares na etapa da criação, não espera chegar na etapa de dominar, porque ninguém nasce andando, ninguém nasce já com super poder de andar. Todos devem obedecer uma lei. Nascer, ser bebê, engatinhar, cair, levantar, cair mais, levantar. E aprenda a ouvir os mais velhos. Dizem que na boca do mais velho pode faltar dentes. Eu nunca ouvi palavra de consciência. Então, quanto mais você ouvir, um dos segredos do meu ministério, do ministério do meu grande amigo pastor Jeremias, que eu mando um grande abraço, sempre foi ouvir muito e falar pouco. Quem ouve muito, aprende muito. E quando entra em ação, faz mais do que ouviu. Ok. Muito obrigado, Pai, Obrigado, por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu. Esperamos voltar aqui a ter mais uma conversa, Sem problema, visto que sem o tempo em televisão ou em redes sociais também não demora. Certo. Você que nos acompanhou, não deixa de nos acompanhar. As nossas páginas, YouTube, Revista TV, no Facebook, JC Podcast. Daniel Eiteiro é o meu nome. Hoje começamos essa segunda-feira abençoada com esses testemunhos do nosso Pai, Filho e servo de Deus. Um abraço e até lá.